Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, professor de Física, certo? Estou aqui para explicar novamente a atividade dessa semana, bem como o conteúdo envolvido nela, tá bom? O conteúdo dessa semana é movimento uniforme, tem atividadezinhas no Google Forms, no grupo do WhatsApp, no SIGEDUC também, ok? Vamos ver também agora o que se trata de movimento uniforme, o que é esse tipo de movimento e responder a atividade, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Movimento uniforme, gente. Como o próprio nome diz, o movimento ele é uniforme, ou seja, uniforme, aquilo que não muda. Beleza? E o que significa movimento? O movimento é quando move um corpo qualquer, uma partícula, ele está mudando sua posição no tempo. Ou seja, ele tem velocidade. Então, se ele tem velocidade, essa velocidade não muda no decorrer do tempo, nós dizemos que o movimento é uniforme. Então vamos fazer aqui um protótipozinho. Ó. Digamos que nós temos aqui uma trajetória em linha reta. Bota a mão no consciência e imagine que isso é reto, tá? Vamos lá. A posição aqui é em botar em metros, tá? Em metros. Digamos que tem uma partícula aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto tem uma partícula. Aí aqui ele vem para cá de novo, ó. Ok? A posição é em metros e o tempo é em segundos, beleza? Aí vem aqui, ó, uma terceira posição, uma quarta posição e uma quinta posição. Digamos que aqui a posição, ó, 0 metros, aqui 5 metros, aqui 10 metros e aqui 15 e aqui 20. Aqui foi no tempo inicial, aqui 1 segundo, aqui 2 segundos, aqui 3 segundos e aqui 4 segundos. Gente, o que é que dá para perceber nessa situação aqui? Dá para perceber o seguinte, ó, que quando ele saiu da posição 0 à posição 5, ele andou aqui, ó, 5 metros, correto? Em um intervalo de tempo de 1 segundo, certo? Vou botar delta S1, delta T1. A mesma coisa aqui, gente, ó, ele saiu de 5 e foi para 10, ou seja, aqui ele fez 5 metros novamente em 1 segundo. E se você olhar nos demais, acontece a mesma coisa. De 10 para 15 é 5, de 2 para 3 é 1. De 15 para 20 é 5, de 3 para 4 é 1. Ou seja, ele está percorrendo posições, intervalos de tempos iguais para posições iguais. Então, é percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. A variação de posição na mesma variação de tempo. Isso se chama movimento uniforme. Então, a cada intervalo de tempo que passa, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, a distância percorrida nesse intervalo de tempo é a mesma. Quando isso acontece, nós dizemos que o movimento ele é uniforme. Ok? Então, a primeira característica aqui, ó, é distâncias. Vou botar distâncias iguais, mas é variação de posições iguais, certo, gente? Distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Ok? Intervalo de tempos iguais. Show? Pronto. Distâncias iguais para intervalos de tempos iguais. Isso é uniforme, gente. Beleza? Então é o seguinte, ó. Se você faz distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, você tem a velocidade constante naquele movimento. Ok, nós vimos também que velocidade média se calcularia pela variação da posição no tempo, não é? Né? Variação da posição no tempo. Então pega aqui, ó, por exemplo, ó, de 0 a 5 dividido por 1 dá 5. De 0 a 10 dividido por 2, ó, dá 5 também. Se você pegar o movimento todo, ó, de 0 até 20 em 4 segundos, dá 5 também. Ou seja, a velocidade média no movimento uniforme é a própria velocidade que é constante em cada intervalo de tempo, ok? Então a velocidade permanece constante, então a média não muda. A velocidade média, ela no movimento que é variado, que não é uniforme, a velocidade ela pode aumentar, ela pode diminuir, mas quando você calcula a distância que percorreu e dividiu pelo tempo que gastou, você tem uma média daquela velocidade, que aumentou e diminuiu, que permaneceu constante, enfim. É como se o móvel no movimento variado, quando você tira a média, ele permaneceu em movimento constante durante todo o percurso. É uma suposição, né?
Beleza? Então, se nós temos aqui, ó, que a velocidade é ΔS por ΔT, nós já vimos que velocidade, que ΔS é posição final menos posição inicial, ok? E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Show? É isso daí. Beleza? Se nós considerarmos um percurso onde o tempo inicial começa a partir do cronômetro zero, ó, comecei agora zero, como esse movimento começou aqui, nós cancelamos esse T0. Então, como é que fica? Ó? Fica assim, ó. Fica que a velocidade vai ser igual a S menos S0 dividido por T. Porque se é zero, tudo menos zero é zero. Se eu colocar um umzinho aqui embaixo, só para facilitar a minha conta, ó, eu vou multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes isso e isso vezes isso. Vai ficar S menos S0, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E V vezes T vai ficar V vezes T, VT. Vou passar o S0 lá para o outro lado. Ó. S vai ser igual a menos S0 passa como S0 positivo e mais VT. Ok? Show, gente? Então, essa daqui é a formulazinha do movimento uniforme. As pessoas gostam de chamar aqui a função horária da posição, certo, gente? Aqui é a função horária da posição. Função, ó, bota aí, ó, função horária da posição no movimento uniforme. Da posição no MU. Movimento uniforme. MU é a abreviação, tá, gente? No MU. Ok, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando você tem um início de movimento, você sai sempre da mesma posição. Quer dizer, eu saio do quilômetro zero. Daqui a 10 segundos de onde eu saí, do quilômetro zero. Daqui a 20 segundos de onde eu saí, do quilômetro zero. Daqui a 10 segundos de onde eu saí, no quilômetro zero. Ou seja, esse quilômetro zero aqui, que é a posição inicial, ele nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A velocidade no movimento uniforme, ela também nunca muda. Por quê? Porque essa é a característica do movimento, a velocidade nunca mudar. Qual é a única coisa que muda no movimento uniforme? É o tempo. Ou seja, o tempo vai crescendo e a posição, consequentemente, também vai crescendo. Se eu vou andando, daqui a 10 segundos eu estou num canto, daqui a 20 segundos eu estou no outro. Então, a posição ela muda apenas com a mudança do tempo, porque a posição inicial e a velocidade ela permanecem constantes. Ok, gente? Então, nós temos aí a função horária da posição. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um exemplozinho aqui, ó. Exemplo 1. Digamos que tem um móvel que ele sai da posição inicial, ó, 5 metros. Certo? E numa velocidade constante de 5 metros por segundo. Em 25 segundos, qual é a posição final do móvel? Essa é uma perguntinha. Aí você vai usar o movimento uniforme. O professor falou que a função horária da posição é o SOVT, ó. SOVT. É só eu substituir. Eu não quero saber a posição final. Posição final, quem é a posição inicial? Tá lá, ó, 5 metros. Quem é a velocidade? A velocidade é constante, ó. 5 vezes 25 segundos. Olha a regrinha, ó. 5 mais 5 vezes 25, 125. E 5 mais 125, 130 metros. Quer dizer que depois de 25 segundos, o cara vai estar na posição 130 metros. Ok, gente? Show de bola? Para finalizar a situação, gente, olha só. Você percebe que o tempo aqui ele começa em 0, vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4. O que é que acontece com a posição? 0, 5, 10, 15, 20. Vai aumentando conforme o tempo aumenta. Ou seja, quando a posição aumenta com o decorrer do tempo, nós dizemos que esse movimento é progressivo. Movimento progressivo. Ou seja, a posição aumenta. A posição aumenta. Se a posição aumenta, a velocidade ela é positiva. Ela é maior que zero, certo? Ela é positiva. Isso quer dizer que o carro está indo na orientação da trajetória, certo? Agora, se o móvel, com o decorrer do tempo, a posição vai diminuindo, ele está no 20, depois vai para o 15, aí nós temos o movimento retrógrado.
retrógrado, certo? Se o movimento é retrógrado, é porque com o passar do tempo a posição diminui. Ok, gente? Diminui. E se a posição diminui é porque a velocidade é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Então, velocidade positiva para movimento progressivo, a posição aumenta. Velocidade negativa para movimento retrógrado, a posição diminui. Velocidade negativa. Ok? Show de bola, gente? Tranquilo? Então é isso daí. E só uma situação aqui, ó. Finalizando, que eu tô até com pena de apagar esse quadro que tá tão bonito, mas vou apagar esse exemplozinho aqui. Certo, gente? Nós temos aqui um gráfico, ó. Aqui o gráfico, ó, de posição vezes o tempo. Certo? Ó, posição vezes o tempo. Show? Aqui é posição, aqui é o tempo. Como a velocidade é constante, nós temos uma reta, ou para cima ou para baixo. Digamos que a posição inicial é aqui. Posição inicial. Aqui é o tempo, né? Deixa eu ver aqui. Poderia ser assim, mas é que eu fiz geralmente do que os livros colocam de maneira contrária. O livro eles colocam geralmente aqui. Aqui eles colocam o tempo, aqui eles colocam a posição. Mas poderia ser do jeito que eu tinha feito lá, tá? Mas aqui fica mais fácil de saber. Ó, por exemplo, digamos que aqui eu estou numa posição inicial. Se a reta é subindo, é porque com o tempo aumentando, a posição vai subindo. Ó, lógico, ó, se o tempo aqui, ó, por exemplo, ó, a posição não está aumentando? Ó, está aumentando. Ó. Percebe? Então, quando a retinha é assim, nós dizemos que o movimento é progressivo. Certo? Ó, movimento progressivo. Certo? Velocidade maior do que zero. Certo? Agora, quando nós temos um gráfico assim, tempo e posição, aí a posição inicial aqui, ó, e a reta desce, ó, nós percebemos que o tempo aumenta, mas a posição diminui. Ou seja, aí aqui o movimento é retrógrado, certo? Ó, tá voltando. Movimento retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é menor do que zero. Ok, gente? Show, só para vocês saberem aí. Tranquilo? Vamos para atividade. Como é que eu cobrei isso lá? Vamos lá, para atividade. Tá aqui, ó. Vamos ver se com essa explicação dá para vocês responderem. Vixe Maria, eu tô aqui bugado. Vamos lá. Ó a questão 1. Com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniforme. Gente, esse nome retilíneo aí quer dizer que só que o movimento é reto, tá certo? Uma reta. Mas é um movimento uniforme do mesmo jeito. Assinale a alternativa correta. Ok. Só falta uma coisa eu falar aqui, gente, ó. Nós vimos que quando o movimento ele é variado é porque ele existe uma aceleração. A aceleração é a grandeza física responsável por alterar a velocidade, né? Muda a velocidade. Só que aqui não muda. Se aqui não muda, gente, a aceleração no movimento uniforme é igual a zero. Certo, gente? É zero. É constante e igual a zero. Ela não altera o movimento. Vamos lá. Com relação ao corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme, assinala a alternativa correta. Ó. Vamos lá. Pelo que a gente viu. Ó. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. Não, gente. Nós vimos que o intervalo de tempo igual para espaços iguais. Mesma distância percorrida para o mesmo intervalo de tempo, né? Então, essa aí foi pro beleléu. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Justamente o que eu falei. Beleza? A letra B correta. Vamos ver porque a C e a D estão erradas. Um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. Sim, ele tem aceleração constante, mas não necessariamente qualquer aceleração constante. Porque se ele tiver com 10 metros por segundo, ele vai estar uniforme. Porque quando ele diz aqui, ó, um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. Ele deixa aberto aqui essa questão. Porque se ele tiver com 15 metros por segundo, ele vai ser uniforme? Não, é uniforme, é aceleração constante e igual a zero. Certo? É nula. Faltou só essa situação aí no final, né?
Ó, D. Um corpo em movimento uniforme permanece em posição constante em todos os instantes de tempo. Não, gente. Porque o movimento uniforme quer dizer que o corpo tem velocidade diferente de zero. Certo? Se ele tem movimento, é porque ele tem velocidade diferente de zero. E a velocidade faz com que ele mude a posição. A velocidade faz com que ele ande. Né? Ele está andando, então ele está mudando a posição. Então ele não permanece numa posição constante, ele muda a posição. Beleza? Então nessa D aí está errada porque ele muda a posição. A C está errada porque é constante, mas é igual a zero. E aqui ele deixa bem genérico, como se fosse qualquer uma, né? A está errada porque está dizendo que é espaços maiores em cada intervalo de tempo. Não, são espaços iguais em intervalos de tempos iguais. A B está correta porque de fato são distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Vamos para 2. Gente, ó, beleza. A2 ele fala sobre a função horária da posição. A função horária da posição. Foi o que a gente viu aqui, ó. Por exemplo. Não, vamos ver aqui. Gente, aqui não é a função horária da posição. E eu disse para você que a posição nunca muda. A posição nunca muda. A velocidade também nunca muda. Ou seja, para que você saiba a posição final de um corpo, basta que você saiba o tempo, porque a posição inicial e a velocidade nunca muda. É só você substituir esses valores que você tem a função horária da posição daquele movimento. É o que ele está vendo aqui, ó. Certo? Ó, nessa questão. Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar. Digamos que eu tenho aqui, ó. Vou apagar de novo esse gráfico, ó. Vou apagar de novo. Digamos que eu tenho numa situação qualquer, eu tenho um corpo que saiu da posição inicial 25 metros. E ele tem uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Certo? Qual é a função horária da posição? Gente, ó. A função horária da posição é S é igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula do movimento uniforme. Como esse S0 não muda e esse V não muda, aí eu pego que S é igual a S0 eu substituo por 25, que ele não vai mudar, e o V eu substituo por 10. Pronto, eu tenho aí a função horária. Percebe que eu só preciso do tempo para achar a posição? Então é só você substituir a posição inicial e a velocidade na fórmula. É o que ele está pedindo aqui, ó. No instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação ao sistema de referência, movendo-se com a velocidade de 10 metros por segundo. Certo? A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é... Gente, ele não fala explicitamente que o movimento é uniforme, mas ele diz que o corpo está se movendo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele diz que não muda, então vamos considerar que sim, que é um movimento uniforme. Então, posição inicial 3 metros e 10 metros por segundo. Então, faz aquilo que a gente acabou de treinar aqui, ó. Ó, ele falou que a posição inicial é 3 metros... e a velocidade é 10 metros por segundo. Logo, você tem que S é igual a S0 mais VT, que S vai ser igual. Quem é S0? 3. Quem é V? É 10T. Pronto. Essa é a função horária da posição do móvel. Vamos ver onde é que está? Letra A. Né, ó. S é 3 mais 10T. Na B ele trocou, confundiu. Na C ele colocou um T ao quadrado. Não existe isso no movimento uniforme, T ao quadrado. Né? Na D, muito menos. Letra A. Ok? Vamos para a 3. É a última, né? É lá. Ó, dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA e SB. Ó, ele já deu a função horária. Gente, se eu perguntasse para você, ó, qual é a posição inicial do A? 5 metros. Né? 5. Sabe por que eu sei que é metro? Porque aqui o tempo tá em segundos, né? Nas alternativas. E a do B é 15, porque o 5 e o 15 estão no lugar do S0, que é a posição inicial. Qual é a velocidade de cada um? É 3 metros por segundo para o A, 2 metros por segundo para o B. Por quê? Porque eu sei que esses números estão multiplicando o T e na fórmula o V multiplica o T. Aí eu sei que é a velocidade, entendeu? Aí ele pergunta, o instante em que esses móveis se encontram gente... Olha o que ele diz, o instante que os móveis se encontram. É uma questão bem batidazinha do movimento uniformemente variado. O que é que eles estão perguntando? Quando é que os móveis se encontram, gente? É o seguinte, ó. Para os móveis se encontrar, existem duas condições. O tempo tem que ser igual, ó. O tempo de A tem que ser igual ao tempo de B. Afinal de contas, eles vão se encontrar. Né? Então eles vão levar o mesmo tempo para chegar junto. E se eles vão se encontrar, olha outra condição que tem. Se eles estão no mesmo lugar, quer dizer que a posição final de A vai ser igual à posição final de B. É ou não é? A posição final de A
é igual à posição final de B, porque eles estão no mesmo lugar, estão se encontrando. Então, olha para como é que a gente vai partir para resolver essa questão. Nós vamos dizer que a posição final de A vai ser igual à posição final de B. Só que a posição final de A, eu tenho uma fórmula da posição final de A, que é o quê, ó? Sorvete para A, SA é igual a S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo. É ou não é? É sim, porque isso é a fórmula da função horária para A. Para B é a mesma, só que agora eu faço para B, que eu uso os dados de B, né? Ó, S0 de B mais velocidade de B vezes o tempo. Percebe que isso é igual a isso? Se isso é igual a isso, é porque isso é igual a isso. Então, onde tiver SA, eu boto S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo. É igual a, e para B eu faço a mesma coisa, ó, S0 de B mais velocidade de B vezes o tempo. Agora eu substituo os valores. Não, na verdade ele deu as fórmulas, né? Ó. Aqui, ó, ele deu, ó, que SA é 5 mais 3T, né? Ó. SA aqui, ó, é 5 mais 3T. E SB ele deu também, ó, que é 15 mais 2T. Que é 15 mais 2T. Pronto, ó. Ele já deu SA e já deu SB. Agora é só matemática, ó. Quem é T fica do lado esquerdo, ó. Aqui é positivo, passa negativo. Quem é número fica do lado direito. Aqui é positivo, passa a ser negativo. 3T menos 2T, botei 3T aqui. 3T menos 2T vai dar 1T, T. E 15 menos 5, 10 segundos, achei. Foi necessário 10 segundos para eles se encontrarem. Beleza, já resolveu a questão. Agora, se vocês dissessem que posição era essa, qual foi a posição que eles se encontraram? Eu digo, o tempo não foi 10 segundos, então eu vou calcular a posição final de A, porque eu sei que se eu encontrar a posição final de A, eu encontro a posição final de B, porque é a mesma, que eles se encontraram no mesmo lugar. Então, vamos lá, ó. A posição de B é 5 mais 3T, né, ó, de A. Tá aqui, ó, 5 mais 3T. Então, a posição final de A é igual a 5 mais 3, e quem é T? 10 segundos, que acabamos de achar. Então, SA vai ser igual a 5, 3 vezes 10 dá 30. Então, eles se encontraram na posição 35 metros. Mas a questão não pergunta, mas se perguntasse, tá aí, beleza? Show? Então, 10 segundos é a resposta certa. Letra A também. Vixe, todas 3 letra A. Show de bola, gente. Espero que essa explicação tenha clareado a mente de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.